Olá a todos que estão nos assistindo do projeto Quem Copato Jovem, também nossos treinadores e diretores do projeto Quem Copato Jovem. Meu nome é Gustavo Kozuka, sou treinador júnior da Escola de Treinadores Photon Training e também diretor responsável dos treinamentos virtuais. Este treinamento, nós vamos dar continuidade naquele treinamento presencial que nós tivemos. Vocês se lembram que nós falamos sobre as 5 saúdes? Então nós temos as 5 saúdes, que é a saúde espiritual, a saúde física, a saúde familiar, a saúde social e a financeira. Hoje, aquela que eu quero destacar e conversar com vocês, o trabalho, o equilíbrio, é na saúde financeira, tá certo? Para representar a saúde financeira, nós temos uma frase que nós utilizamos muito no nosso treinamento ouro, do grupo da Quem Copato no mês passado, em que não só para Quem Copato, mas ela me marcou muito pessoalmente, que é uma frase de Benjamin Franklin, que é: investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo dessa frase. Investir em conhecimento, muitas vezes não é apenas você investir monetariamente, em dinheiro, mas sim você investir o seu tempo. Você está assistindo essa apresentação, essa palestra de hoje, você está investindo o seu tempo, você poderia estar se dedicando a outra coisa, mas você está aqui, então com certeza você vai ter um juros, o juros seria, você vai ter um ganho mais para frente por estar assistindo esse treinamento e também quando você está fazendo algo para você adquirir conhecimento. Você pode estar investindo energia, muitas vezes um atleta, ele precisa aplicar a energia do corpo dele em treinamentos, então não necessariamente ele tem que pagar, mas só que se ele treinar, ele vai ter os melhores ganhos, seriam os melhores juros, tá certo? Não apenas investir monetariamente, não só em dinheiro. Então por isso que essa é uma mensagem muito boa, vou até repetir para vocês: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então é aqui que a gente vai falar hoje sobre a saúde financeira e basicamente Benjamin Franklin. Ele foi uma pessoa extraordinária na história dos Estados Unidos. E por que essa frase é de uma pessoa muito importante? Pensem vocês. Quantos tipos de dinheiro nós temos hoje no mundo? Certo? Nós temos o real, nós temos o peso, nós temos o ien, nós temos o euro, nós temos vários e vários milhares de tipos de dinheiro. E muitos deles eles estão interligados, o lastro, ou para você fazer os cálculos dele, de acordo com o dinheiro hoje que tem maior peso, tem maior influência hoje no mundo, na parte econômica, que é o dólar. Tá certo? Então o dólar hoje é o dinheiro mais importante no mundo economicamente falando. Se nós pegarmos o dólar, nós temos $1, nós temos $5, $10, $20 e a nota mais alta do dólar, que é os $100. Então, se nós pegarmos hoje o dinheiro mais importante do mundo, economicamente falando, com o valor mais alto dentro dele, que é o dólar, lá está a imagem de Benjamin Franklin. Então, para vocês verem a importância que ele tem e representou na parte econômica dos Estados Unidos, e essa frase dele é algo muito mais do que um simples texto, mas uma frase muito importante. A importância do dinheiro. Em nossa sociedade existem crenças negativas sobre o dinheiro, onde muitas não são corretas, tá certo? Porque as pessoas falam, nós absorvemos e pode ficar no nosso inconsciente e nos prender muitas vezes de nós conseguirmos guardar dinheiro, de nós conseguirmos ter dinheiro suficiente para poder realizar sonhos e conquistar tudo aquilo que nós desejamos. Então vamos a algumas frases que nós temos aqui que seria negativa. O dinheiro não traz a felicidade. Um investimento é para os ricos. É somente para os ricos que conseguem fazer investimento. O dinheiro é sujo. Então essa é uma frase que a gente escuta muito. Muitas vezes a pessoa que é responsável da criança fala: não, vai lavar sua mão, o dinheiro ele é sujo. Dependendo da intensidade de como que a pessoa falar, isso pode ficar marcado no inconsciente dela. E no futuro, quando ela for precisar fazer dinheiro, quando ela for precisar ganhar dinheiro para poder realizar os sonhos dela, ou realizar o que ela tem a realizar, ela vai ter algumas dificuldades. E isso tem uma grande força devido a essas frases, essas mensagens que ela teve. Quanto mais riqueza tiver, menos há para os outros. Agora, vamos olhar profundamente essas mensagens e vamos transformar que não podemos generalizar o dinheiro dessa maneira. Então, alguns pontos. O dinheiro sozinho, ele não traz a felicidade, mas ele é um meio para alcançar. Por exemplo, você pode fazer festas para sua família, viagens, férias, compras. Um outro ponto que ele fala aqui atrás: o investimento é para os ricos. Não, lembra que nós conversamos no início de nossa palestra?
investir em conhecimento sempre rende sempre os melhores juros, tá certo? Então não só investir a parte do dinheiro, mas só que tanto uma pessoa com muito dinheiro, que ela tem um dinheiro para comprar um curso, poder viajar e fazer um intercâmbio, ela pode fazer desse jeito, ou quanto aquela pessoa em que ela tem a parte financeira dela ainda bastante apertada, mas ela pode comprar um livro, tá certo? Até mesmo um livro usado por R$ 5, onde ela lê esse livro, ela tem conhecimentos fantásticos no livro, e ela poder ganhar muita riqueza, não só financeiramente, mas riqueza familiar, riqueza espiritual através daquele livro que ela ganhou. Então, por isso que aqui os melhores juros. Dinheiro é algo que ele pode gerar um grande aumento de oportunidade, tá certo? Então, ele não significa que todo o dinheiro que vinha ele é sujo, ele está vindo de um caminho ruim. Não, porque muitas vezes se você tem o dinheiro na hora certa, você consegue aproveitar aquela oportunidade e conseguir se destacar e muitas vezes mudar o seu plano de vida. Aqui fala: quanto mais riqueza você tem, menos há para os outros. Também não, porque quanto mais dinheiro você tem, mais aumenta a possibilidade de você colaborar no crescimento da riqueza dos outros, tá certo? Então você pode fazer uma doação para a sua igreja, doação para a sua comunidade, você pode trabalhar e ter os melhores frutos para a sua esposa, para a sua namorada, para os seus filhos, quando você tiver os seus filhos. Se você tem dinheiro, você também consegue proporcionar um crescimento não só para você, mas sim para todos que estão ao seu redor. E você pode também realizar os seus sonhos, em que eu trouxe aqui alguns fatores pessoais, porque esse trabalho do equilíbrio financeiro não é só algo teórico, o que eu aprendi, mas sim algo na prática, que eu consegui aplicar. É por isso que hoje eu quero trazer para vocês esse tipo de trabalho, esse tipo de treinamento. Por quê? Tem uma história, quando eu era criança, eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, que eu sempre quis ter um videogame, tá certo? Só que a nossa família não tinha condições de comprar um videogame para mim na época. Mas depois de 1, 2 anos, eu recebi uma mesada, era em torno de R$ 30 por mês, e o meu pai veio falar para mim: olha, agora a gente está com a oportunidade de comprar o videogame, porém eu preciso que você tome uma decisão antes. Por quê? Eu não vou comprar o videogame e te dar, tá certo? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou comprar o videogame para você, porém todo mês você vai ter que me pagar. E aí isso seria R$ 20 por mês. Então dos 30 eu teria que dar 20 para ele. Muito mais do que 50%. Então só sobraria 10 para mim. Então por isso que ele falou: você quer tomar essa decisão? Eu falei: não, vou querer sim. Eu sempre quis ter o videogame, eu vou querer sim. Só que o que ele fazia? Em vez de ele me dar só 10 e ficar 20 com ele, não. Ele sempre me dava os R$ 30 e eu dava para ele de volta os R$ 20. Então meu pai, a nossa família sempre nos criou para você trabalhar com o dinheiro dessa maneira. Então esses principais itens que eu sempre quis, eu não ganhei. Então eu tinha que pagar de alguma maneira. E isso nos ensinou, aprendemos desde pequeno, a como nós trabalharmos com o dinheiro, tá certo? Então depois que eu fiquei mais velho, comecei a trabalhar com 16 anos, comecei a ganhar meu próprio dinheiro, fui trabalhando esse dinheiro que eu tinha para que quando chegasse na idade de eu poder ter um carro, eu pude comprar meu carro, que vocês podem ver na foto. Depois eu consegui trocar roda, deixar o carro mais bonito da maneira como eu queria. Um outro fator, uma conquista que dependeu da parte financeira para mim conseguir ter, em 2014, logo quando eu comecei a namorar, minha namorada falou que ela sempre sonhou em fazer uma viagem internacional, principalmente um cruzeiro internacional. Naquela época eu não tinha esse dinheiro para poder comprar. Então o que eu fiz com ela? Eu fiz com ela um planejamento. E hoje, graças a Deus, em 2018, ano que vem, 2018, nós vamos conseguir fazer essa viagem de cruzeiro, um cruzeiro internacional. Só que foram 4 anos depois daquilo que a gente conversou. E também uma outra realização que eu tive, eu gosto muito de basquete, eu sempre quis assistir o time de basquete americano, o Team USA, jogar, eles vieram jogar para a Olimpíada. Então eu me planejei, eu junto com o meu primo, e nós viajamos para o Rio de Janeiro para poder assistir, para realizar esse sonho. Então nenhum desses sonhos, ele depende de dinheiro, ele não tem dinheiro envolvido, mas ele dependeu do dinheiro indiretamente. Então eu tinha que ter um dinheiro para comprar um carro, para fazer essa viagem, para poder ir para a Olimpíada, tá certo? Só que o fator principal aqui, pessoal, não é você ganhar muito dinheiro ou você ter muito dinheiro. Por quê? Eu nunca ganhei muito dinheiro. O meu salário, assim como nós temos alguns jovens que trabalham, são iguais ao de vocês ou muitas vezes menor do que de vocês. Só que o fato está como você trabalhar com o dinheiro.
É aí que está o segredo. Você saber trabalhar com o dinheiro é aí onde você vai conseguir conquistar as coisas que você quer, tá certo? Tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Você se tornar um empresário, você querer trabalhar para alguma empresa, você conseguir um curso, tudo você vai conseguir através de você saber aprender a trabalhar com o dinheiro, não o simples fato de você querer ganhar muito. É claro que você ganhando mais dinheiro facilita, só que se você não saber trabalhar com o dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro, mas você não vai conseguir realizar aquilo que você quer, tá certo? Vamos citar aqui como exemplo, como o segredo ele está na gestão do seu dinheiro. A renda da família brasileira hoje é de R$ 14.712 por ano, tá certo? R$ 14.000, então significa que uma família, durante o ano inteiro, ela consegue acumular R$ 14.712. A média de toda a família brasileira que nós temos no Brasil. Então, é um valor pequeno, tá certo? Então, fica complicado para o brasileiro conseguir guardar dinheiro. Só que o que ele fala aqui? Ó, 62% dos brasileiros não conseguem guardar dinheiro, eles não guardam dinheiro nenhum. Ah, Gustavo, mas você tá falando de uma família que não consegue, não tem como. Ela tá vivendo com R$ 14.000 aí no ano, vai ter que pagar escola, alimentação, hospital, enfim, todas essas despesas não tem como. Tá bom, então vamos pra cá, pra um outro lugar do mundo onde a família ela passa a ganhar mais, tá certo? A renda média da família americana é de US$ 51.939 por ano. Então ela é muito maior do que a renda média do brasileiro, da família brasileira. Mas olha aqui que interessante que a gente vê, que aproximadamente 7 em cada 10 americanos possuem menos de que US$ 1.000 na poupança. Então mesmo eles ganhando mais de US$ 50.000 por ano, eles não conseguem ter US$ 1.000 dentro da poupança. Se a gente olhar aqui abaixo, 34% dos americanos não tem 10 centavos, sequer 10 centavos na poupança deles. E os outros 35% não conseguem nem ter US$ 1.000. No total, é quase 70% dos Estados Unidos, dos americanos, não conseguem guardar esse dinheiro. Então, o segredo não está em ganhar muito, tá certo? Mas sim você trabalhar o seu dinheiro, você fazer a gestão do seu dinheiro. Um ponto bastante interessante é a gente diferenciar o que é você ser rico e o que é você ser próspero. Tá certo? Então, esse tipo de treinamento, esse tipo de trabalho com dinheiro não é só para as pessoas que têm dinheiro, que são ricos, tá certo? Porque qual que é a diferença de ser rico e você ser próspero? Se nós pegarmos uma história, nós temos aqui duas famílias. A família que é o João, a família do João e a família de Paulo. Essa foi uma história em que o nosso treinador Silver Renato Kotsuka, um dos meus mentores, me contou e também me marcou muito. E aí, por isso que eu quero compartilhar com vocês. O João, ele tinha uma família que ele era muito rico. O pai dele era muito rico. Então, se a gente pegar os patrimônios do João, casa, carro, sítio, barco, empresa, tudo, dava em torno de 20 milhões. Então, a família do João tinha 20 milhões de patrimônio. Quando o pai de João faleceu, o pai de João faleceu com em torno de 60 anos. O João, ele viveu toda a vida dele com muito dinheiro, muito rico, conseguindo conquistar, tendo uma vida feliz, tá certo? Porém, quando o João chegou na mesma idade que o pai faleceu, que era 60 anos, quando ele foi fechar o balanço dele, o patrimônio dele, ele verificou que agora eles não têm mais 20 milhões. Eles estão com 12 milhões. 8 milhões a menos. Ainda, o João ele é uma pessoa muito rica, tá certo? Ele é uma pessoa milionária, ele tem muito dinheiro. Porém, ele não é uma pessoa próspera. Ele não prosperou o que o pai deixou para ele. Tá certo? Mas ele continua muito rico. Diferente da história de Paulo. Porque o Paulo, ele tinha uma família em que o pai dele era muito trabalhador. Eles tinham de patrimônio R$ 120.000. Então não é uma pessoa extremamente rica, assim como comparado com o João. Mas o Paulo, quando nós olhamos a família, o pai do Paulo, carro, casa, tudo que ele tinha, dava em torno de R$ 120.000. O pai do Paulo conseguiu colocar o Paulo dentro de uma boa universidade, fez bons cursos, o Paulo se formou em advocacia. E aí, quando o Paulo cresceu e chegou aos seus 60 anos de idade, em vez de R$ 120.000, o Paulo tinha R$ 500.000 de patrimônio. Entre casas, sítios, carros, empresa, tudo. O Paulo ainda não pode ser considerado tão rico quanto o João, que tem 12 milhões de patrimônio,
tá certo? Porém, Paulo, ele foi próspero. Ele cresceu aquilo que deixou para ele, tá certo? Então, esse é um fator muito importante. O que nós temos que procurar? Não apenas a riqueza, não nós sermos ricos, mas sim nós sermos próspero. O que é? Nós conseguimos crescer o nosso próprio patrimônio, seja ele intelectual, seja ele espiritual, mas hoje, principalmente nós estamos falando na parte financeira, nós crescemos nosso patrimônio financeiro nosso ou de nossa família de uma maneira que nós podemos ser prósperos, tá certo? Mas como nós podemos ser prósperos? Nós temos uma fórmula bem simples. Receita menos despesa é igual a lucro, tá certo? Então, digamos que eu tenho R$ 1.000 de receita, eu tenho R$ 500 de despesa, então eu tenho um lucro de 1.000 menos 500, eu tenho 500. Como que eu posso ser próspero? Primeiro, eu posso aumentar minha receita, porque se eu aumentar minha receita, agora em vez de 1.000 eu ganho 1.100, mas manter minhas despesas R$ 500, então 1.100 menos R$ 500 vai dar um lucro de R$ 600, certo? Então eu fui próspero nessas contas que eu estou fazendo. Agora, eu posso também ser próspero controlando as minhas despesas. Porque se eu continuar com a mesma receita que eu tinha de R$ 1.000, veja agora aumentar 100, não, eu continuo com a mesma R$ 1.000. Só que eu consigo diminuir 100 da minha despesa. Então agora eu ganho R$ 1.000 e gasto só R$ 400. Então eu vou ter o lucro de R$ 600. Então esse lucro de R$ 600 eu fui tão próspero quanto o outro caso que eu tinha aumentado a minha receita, controlando as minhas despesas. O que a gente vai trabalhar? Nós sermos prósperos, conseguimos trabalhar usando as nossas despesas, esse fator. Então, um outro dia a gente pode trabalhar a parte de sermos próximos aumentando nossa receita, tá certo? Só que hoje nós vamos trabalhar trabalhando as nossas despesas, diminuindo nossas despesas ou controlando elas, trabalhando elas, que é um fator super específico que nós temos que aprender a trabalhar, não importa de que área que você vai trabalhar, se você vai ser um médico, um professor, um dentista, um advogado, um engenheiro, um empresário, qual for, você precisa saber trabalhar essa parte de controle financeiro para você conseguir se destacar e para você conseguir realizar os seus sonhos. Então, o primeiro fator, o item fundamental que nós temos é controlar. Você ter o controle. Mas como? O controle, ele vem de todas as pequenas ações que nós fizemos a cada dia. Todas as pequenas ações, dia a dia, hora a hora, minuto por minuto, é que vai nos trazer grandes resultados. Os grandes resultados não acontecem simplesmente do dia para a noite, assim, conseguir realizar um sonho, conseguir comprar o carro. Não, você vai ter que vir trabalhando ele muito lá atrás. E para você vir trabalhando, você tem que começar agora, você tem que começar o hoje. E é agora que eu quero passar para vocês todos os detalhes de como você fazer isso através das despesas. Então, primeiro, você vai ter que ter um controle diário, um controle semanal, um controle mensal e um controle anual. Então, o primeiro que nós vamos trabalhar é um controle diário, tá certo? O que seria um controle diário? Mercado, padaria, sorveteria, cantina, posto de gasolina, estacionamento, restaurante, farmácia, tudo que você tem gastos no dia a dia, você tem que anotar. Você anotar todos os seus gastos. Até mesmo se você comprar uma bala, se você comprar um chiclete de R$ 2, você tem que anotar ele, tá certo? Você tem que controlar ele. Então, tudo que sair da sua carteira, da sua conta de banco, cartão de crédito, copinho de moedas, enfim, de várias outras maneiras, você tem que controlar isso diariamente. Então, naquele momento, qual que é o segredo? Você utilizar algo prático, tá certo? E rápido para suas anotações. Por quê? Você tem que fazer as anotações no ato do gasto. Então, se você, por exemplo, está numa padaria, tá certo? E você comprou um salgadinho, um refrigerante, e gastou R$ 8, não deixa para você marcar só quando você chegar em casa. Não, marca ali, na hora. Eu vou mostrar para vocês a maneira como eu gosto de marcar, através de um aplicativo chamado Pocket Expense, Personal Finance Assistant. Então, é um aplicativo de que você tem um controle financeiro, um controle de despesas. Não necessariamente tem que ser esse, eu estou contando como eu gosto de controlar. Então, porque esse aqui é um controle que eu consigo fazer em menos aí de 20 segundos, certo? Então, enquanto eu estou passando o cartão, enquanto a pessoa está calculando o troco para me devolver desses R$ 8 que eu gastei, eu já consigo marcar no meu aplicativo e já consigo ter o controle diário, que é um fator importante. Se você não ter esse controle diário, nós não conseguimos evoluir para as próximas etapas. Você não vai não conseguindo evoluir para as próximas etapas, você não vai conseguir ter esse controle financeiro nessa parte de despesas principalmente. Como que a gente
faz esse trabalho com o Expense, diretamente conversando sobre o Expense. Vocês podem usar vários aplicativos, só que eu quero mostrar como que eu uso. Então vocês olham aqui a imagem da esquerda, olhando para a tela, a imagem da esquerda, vocês vão ver que quando vocês abrirem o aplicativo, ele vai estar o aplicativo aberto dessa maneira. Eu estou aqui no dia 14 de agosto de 2017. Quando eu clicar no maisinho, eu clico no mais e aí eu vou abrir todo o campo do aplicativo para mim digitar as informações da minha despesa. Então, a primeira coisa que é muito importante, eu colocar o nome do estabelecimento que eu estou. Então, a padaria. Então, eu sei que é uma padaria, um mercado, ou um restaurante, ou uma loja, tá certo? De roupas. Então, você colocar o nome dela. Depois, ali tem o mais ou menos. O mais significa que você está ganhando dinheiro. O menos quer dizer que você está gastando. Então, você colocar como menos. Depois, você vai digitar o valor que você está gastando. A categoria que é. A categoria você pode escolher se você vai querer colocar ali na hora ou depois você faz os ajustes. Então, eu pessoalmente, não coloco a categoria aqui porque depois a gente vai trabalhar na próxima etapa, que seria mensal, que eu vou explicar para vocês. E a conta, você coloca o dinheiro com a data. Então, os pontos principais para você ter no aplicativo: o nome do estabelecimento, informar que é um gasto, que é aquele menuzinho ali que está selecionado, o valor que ele é e que conta que você está gastando. Se é uma conta de dinheiro, ou conta do cartão, aí no aplicativo você consegue detalhar, tá certo? E aí, quando você olha para o lado, você vai ver que, olha, pro lado direito, você vê que vai ficar ali, ó, padaria do João, R$ 38,75. Então, antes que não tinha nada, estava escrito nenhuma transação neste dia, agora nós temos R$ 38,75, tá certo? Depois, você também tem que adicionar os seus ganhos, tá certo? Como que eu faço seus ganhos? O mesmo procedimento. Eu abro o aplicativo, clico no maisinho, ali vocês separam que agora eu selecionei o mais, que está em verde. Agora significa que eu estou ganhando dinheiro. Então eu vou colocar o nome da conta, o mais, que é um recebimento, o valor que eu estou ganhando, R$ 40, e eu posso colocar também a categoria, que eu coloquei ali um bônus, e a conta que eu estou ganhando, tá certo? Então eu vou colocar na data. Quando eu colocar em salvar, vocês vão ver que agora, do lado direito, não está só o gasto da padaria do João. Eu também agora tenho um recebimento, que é os R$ 40. Então, já registrei isso, um controle diário, tá certo, pessoal? Então, estou fazendo esse controle diário. Toda hora que eu for mexer no meu bolso para gastar alguma coisa, eu vou registrar ali o gasto que eu tive, ou vou registrar o ganho que eu tive naquele dinheiro. Depois, indo para a parte do controle semanal. Através de você foi gastando segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou no fim de semana, eu preciso analisar. Eu vou conseguir sair para jantar? Eu vou conseguir fazer um churrasco? Eu vou conseguir sair com meus amigos? Eu vou conseguir comprar presentes? Como que eu vou fazer isso, tá certo? Eu preciso ter esse controle semanal para ver saber se eu posso ou não posso trabalhar naquele fim de semana. Por isso que nós temos que ter uma meta de até quanto eu posso gastar semanalmente para me sobrar um certo valor no final do mês. Como assim? Então eu fiz ali um exemplo em que eu quero economizar R$ 225 por mês, tá certo? Se eu fazer R$ 225 por mês, eu tenho R$ 2.700 no ano, tá certo? Então eu preciso de R$ 2.700 no ano, porque eu sei daqui 3 anos, por exemplo, eu quero fazer uma viagem internacional. Então, se eu for fazer uma viagem internacional, se eu fazer 2.700 vezes 3, eu tenho R$ 8.100. Com R$ 8.100 eu consigo fazer uma viagem internacional daqui 3 anos. Então, se minha viagem vai custar R$ 8.100 em 3 anos, eu vou precisar guardar 2.700 por ano, 2.700 por ano, e por mês eu vou precisar guardar R$ 225. Tá certo? Então, consegui ver essa meta que eu quero. Eu tenho um sonho, vai me custar tanto, então eu vou precisar guardar tanto por mês. Então a gente já conseguiu calcular aqui, vocês podem fazer esse cálculo para vocês. Simples, vocês pegam o que vocês querem, o que vocês estão desejando, quando vocês querem, e aí vocês vão ter que calcular quanto que você precisaria mensalmente guardar para conseguir realizar aquilo. Depois eu vou dividir ele por semana. Então digamos assim, ó, eu ganho R$ 1.500 por mês, tá certo? Eu quero economizar R$ 225 no mês. Logo, eu posso gastar até R$ 318,75 por semana. Porque se eu gastar R$ 318,75, vamos fazer aqui, ó, 318,75, certo? Se eu fazer aqui, ó, vezes 4 semanas, eu tenho 1.275. Se eu tenho 1.275, me sobrou 225 para aquele mês.
Então, eu sei que eu posso gastar até no máximo R$ 318,75. Ok? Agora, como que eu vou fazer essa análise? Eu vou fazer essa análise através também do aplicativo. Então, quando eu abrir o aplicativo novamente, ali vocês vão ver na imagem da esquerda, quando eu clico lá em cima no calendário, vocês vão ver que ele vai fechar, ele vai mostrar o mês, tá certo? E a cada semana. Então, como que eu vou fazer a análise? Eu vou fazer a análise semanal. Então, como eu disse, eu tenho uma meta semanal de 318,75. Vamos olhar a realização da semana. Então, olhando aquela primeira semana, aquela primeira linha ali onde está escrito o junho, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Então, aquela ali é a minha primeira semana. Quanto que eu gastei? Se eu somar R$26, mais R$38, mais R$74, mais R$5, eu gastei 143 naquela semana. Então, beleza. Então, eu poderia sair naquele fim de semana, eu poderia gastar mais dinheiro, por exemplo, no domingo, no sábado, porque eu poderia gastar até 318, mas eu gastei só 143. Se eu olhar a segunda semana, que vai do dia 7 até o dia 13, eu gastei 110, mais 115, mais 123, mais 36. Isso dá no total R$284. Então eu ainda não atingi a meta, eu tenho ainda uma gordurinha positiva, que eu estou guardando mais dinheiro. Se eu olhar a terceira semana, eu gastei R$208 no dia 20, que é no sábado, e R$23 no dia 19. Se eu somar os dois, dá R$231. Logo, o que me mostra? Eu consegui atingir a minha meta por semana, que seria 318,75 o máximo, então eu gastei menos que isso nas 3 semanas. Então, para a quarta semana, eu poderia gastar 318,75, que já está dentro do meu orçamento, mais 298,25, tá certo? Que foi a sobra de o meu ganho, que eu não gastei até a minha meta, nas últimas 3 semanas. Agora, se eu não gastar esse valor de 298,25, é um dinheiro a mais que eu tenho para mais uma realização lá no meu futuro. Então, é aqui que é o segredo para você conseguir ter o controle financeiro e você poder realizar. Porque se você sabe quanto que você ganha, e você tem uma meta máxima que você pode gastar e você realmente se cobrar, você vê que eu consegui ali fazer, você se cobrar para não gastar mais do que aquilo, você vai ver que você vai começar a sobrar dinheiro, vai começar a guardar dinheiro. Basta você planejar e você controlar e você ver isso escrito em número, todo dia você analisar quanto você está gastando e semanalmente você analisar quanto você está gastando. Então, nesse caso, para esse mês especificamente, eu poderia ainda gastar tranquilamente a meta da minha quarta semana e ainda ter sobrado para mim um lucro, que era 298,25, tá certo? Então, eu estaria dentro da minha meta para conseguir realizar meu sonho de poder viajar. Esse é só um exemplo que eu dei. Vamos falar sobre a parte do controle mensal. Depois que eu fiz o controle semanal, eu vou fazer um controle mensal. O que é? Eu lançar todos os meus gastos e também os meus ganhos na planilha. Essa planilha vai ser disponibilizada para vocês através do nosso diretor de comunicação do projeto Quem Combate o Jovem, que é o William. Então o William também vai passar para vocês essa planilha que eu vou apresentar para vocês como preencher, vocês vão receber ela. Aqui eu consigo acompanhar aonde que eu estou onde que eu estou gastando mais e aonde que eu devo economizar, tá certo? O que é isso? Vamos utilizar a aba da planilha de gastos lá embaixo, vocês vão olhar que tem 2 abas. Então cliquem na planilha de gastos. Na planilha de gastos, através do aplicativo Expense, que é o aplicativo que nós estamos usando, adicione suas despesas naquele mês, tá certo? Em frente ao tipo de despesa, você vai pressionar igual e você vai colocar o valor da despesa, mais o valor da despesa. Como assim? Vamos utilizar como exemplo. Se a gente olhar lá naquela planilha, tá certo? Essa planilha aqui, que eu estou mostrando para vocês agora em tela cheia, olhando nessa planilha, tá vendo ali que tem restaurante, sorveteria e doceria, presentes namorada. Quando você abrir ela, aí você teve seus gastos ali, ó. Exemplo no aplicativo. No dia 2 dia 2 de janeiro, eu gastei R$ 50,38 no restaurante italiano. Tá certo? Depois, no dia 10 eu gastei R$ 92,82 numa hamburgueria. No dia 19 eu gastei R$ 102,89. Então, tudo isso aqui é restaurante, tá certo? Então, eu vou ter que somar tudo isso na coluna do restaurante. Então, lembra que eu fiz os controles diários? Agora, do diário, eu vou ter que jogar pro mensal. Então, eu vou clicar ali no restaurante, clico igual. Então, vocês vão ver aqui no slide está igual. 50,38, que é referente ao restaurante italiano, mais 92,82, que é a hamburgueria, mais 102,89. Vocês vão ver que só em restaurante eu gastei R$ 246,09. Claro que esses são exemplos
fictícios que eu estou calculando aqui, vocês vão colocar os gastos de vocês. Depois, vocês vão preencher com todos os seus gastos que você teve naquele mês, certo? Sempre vocês lançam naquele único mês, não vai para outro mês enquanto você não concluir o mês que você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui no mês de janeiro, eu vou descer, certo? Em sorveteria e doceria, quanto que eu gastei? Eu vou lá, vou clicar lá, informo quanto que eu gastei, eu vou abrir meu aplicativo, vou ver se eu tenho sorveteria e doceria e lanço lá se eu tiver. Se eu não tiver, eu não lanço nada. Por exemplo, aqui ó, no nosso mês de janeiro, posto de gasolina, eu não tive nenhum gasto, então eu não vou lançar nada. Eu vou lançar tudo que eu gastei só naquele mês aí na nossa planilha, tá certo? Então, o exemplo que eu estou mostrando aqui do lado, ele está naquela aba lá embaixo, exemplo de gastos. Lembra que eu pedi para vocês clicarem na aba planilha de gastos? Vai ter uma outra aba chamada exemplo de gastos. Vocês podem clicar lá que vocês vão ver esse mesmo exemplo que eu dei para vocês. Depois, através do aplicativo Expense também, você vai adicionar todos os seus ganhos no mês. Em frente ao tipo de ganho, você vai pressionar igual, certo? E o valor que você ganhou, mais o valor que você ganhou, se você tiver mais ganhos. Então, por exemplo, aqui ó, naquela planilha, certo? Que estou mostrando para vocês em tela cheia, lá no campo de baixo, vocês vão ver que ali, na hora que acabar o total das despesas, embaixo vai começar a vir os seus ganhos. Então, o salário fixo. Você sempre continua no mesmo mês, como eu falei para vocês. Vocês não avançam para outro mês enquanto vocês não concluírem todas as suas despesas, todos os seus ganhos e onde que está guardado esse dinheiro que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, o salário fixo eu ganhei R$940, a comissão eu ganhei R$5 e a mesada eu ganhei R$100, tá certo? Então eu vou adicionar uma a uma do que eu ganhei naquele mês, olhando no aplicativo de tudo que eu coloquei lá. Olha, ganhei meu salário, ganhei no dia 5, eu vou lá no dia 5 e vou somar, colocar que eu ganhei na empresa tal, esse valor. Tá certo? Então também tem que ter o controle de quanto que eu ganho. Descendo tudo no final da planilha, vocês vão ver agora a planilha grande também. Descendo tudo, vocês vão ver as reservas. O que é as reservas? Aonde que esse seu dinheiro ele está aplicado? Aonde que você colocou seu dinheiro? Você colocou ele dentro de um cofre? Você colocou ele dentro da sua carteira? Você colocou ele dentro da poupança? Então você tem que colocar aonde que ele está. Então, por exemplo, eu adicionei aqui, ó, poupança, R$ 552,90. No mês sempre segue a mesma coluna, tá certo? Então se eu tô fazendo em janeiro, então R$ 552,90, em dinheiro eu tenho R$200, em conta corrente eu tenho 5, porque eu vou saber como que tá os ganhos. O que é um fator importante nessa planilha que eu passei para vocês? Então é simples assim, basta você controlar os 3 passos. O passo onde você gastou, o passo aonde que você ganhou e aonde que está esse dinheiro. O que não deve ser alterado, não deve ser mexido? Em todos os itens que estão em azul ou vermelho. Por quê? Todos os itens que estão em azul ou vermelho, eles são fórmulas. A partir do momento que você colocou um valor, por exemplo, em janeiro, se você olhar lá no total do ano, vamos supor, vamos pegar restaurante. No total do ano, ele vai somar tudo que você gastou no ano inteiro, desde janeiro a dezembro em restaurante. E aí, do lado que está uma porcentagem, ele vai mostrar para você quantos por cento você gastou em restaurante em relação a todas as outras despesas. Então, o que está em vermelho, ele vai calcular automaticamente, vocês não precisam mexer em nada. Simples de você ter colocado o valor do restaurante, ele já vai mostrar para vocês lá naquela planilha, tá certo? Se vocês descerem tudo, ele vai mostrar o total da despesa no mês. Então, o total da despesa no mês de janeiro, o total da despesa no mês de fevereiro, tá certo? Ele vai mostrar todas as despesas somadas naquele único mês. Depois, se você olhar também que está em azul, total das receitas. Ele vai somar tudo que você teve de ganho naquele mês. Em salários fixos, comissões, mesadas, ele vai somar tudo. E se você olhar lá no canto da direita, ele vai somar tudo que você ganhou no ano inteiro. Depois ele vai mostrar para você o resultado do mês. O que significa isso, resultado do mês? Tudo que você ganhou naquele mês, menos tudo que aquilo você gastou naquele mês. Tá certo? E isso ele vai fazer mensalmente. E aí tem também o último, que é o resultado total do ano, que ele vai somar todo o seu lucro mensalmente. Então, se você lucrou R$100 no mês passado, ele vai mostrar que você lucrou R$100 no mês passado e lucrou 50 nesse, naquele resultado total do ano, ele vai somar os dois. Ele vai mostrar que você lucrou 150. Até o final do ano, ele vai mostrar tudo que você ganhou. Tá certo? E depois, por final, você vai ter um controle anual. O que significa isso? Você vai analisar os resultados na planilha do final do ano e aí você consegue tomar as decisões. O que você vai fazer com o que você ganhou de lucro ou o que você tem que fazer para você evitar prejuízo nos próximos anos. E aí você vai melhorar o controle das suas despesas. Como assim? Aqui eu vou mostrar para vocês a foto. Esse slide aqui, ele mostra
um exemplo, tá? Só um exemplo para vocês verem. Então, por exemplo, somou no final de todo o ano. Quando eu pego aquela última coluna da planilha, com a primeira que ele vai mostrar a categoria, ele mostra que 20,20% das minhas despesas do ano inteiro foi em restaurante. Depois vem 13% imposto, 14% foi em viagem. Então vocês podem analisar uma a uma. Por que eu tenho essas porcentagens? Porque se, por exemplo, ano que vem, eu sei que eu vou ter que economizar algum dinheiro porque eu quero comprar alguma coisa no meio do ano, ou quero comprar alguma coisa no final do ano, aonde que eu vou economizar esse dinheiro? Eu não vou economizar em algo que não é tão representativo assim, tá certo? Então eu não vou economizar em conta telefônica. Não vou lá negociar um bom plano para me diminuir ainda mais, tá certo? Ou não vou economizar em presentes para namorada, tá certo? Eu vou economizar naquilo que mais me representa. Então, se eu vi que o restaurante é 20%, eu vou diminuir o máximo possível do meu restaurante. Se eu vi que eu gastei muito em viagem, que se eu somar ali a viagem, por exemplo, ali que nós temos 14%, eu vou ter que diminuir ali para mim conseguir ter um ganho maior no final do meu ano. Então, por isso que é muito bom você ter esse controle anual, porque desde aquele controle diário, que você conseguiu fazer um controle semanal de quanto que você tem de meta, para depois você adicionar a planilha, certo? Depois da planilha somar o ano, eu consigo saber aonde que eu mais gasto dinheiro. Se eu gasto mais em restaurante, se eu gasto mais com o meu carro, se eu gasto mais saindo. Então você vai ter esse controle para depois, para futuro, trabalho. E se a gente está falando aqui se a gente descer tudo ali, ó, resultado total. O que é esse resultado total? De tudo que eu ganhei de dinheiro, paguei todas as contas. Me sobrou um dinheiro, que foi meu lucro, tá certo? O meu lucro foi de 22,34%, certo? 22,34%. Esse é um valor bom? Depende para que você planejou. Vocês se recordam que lá naquele exemplo, quando a gente começou a fazer aquele trabalho de meta semanal, eu falei R$1.500. R$1.500 eu queria ter sobrado 225. Então eu queria guardar dinheiro 225 por mês. Logo, se eu dividir 225 por 1.500, ele representa 15%. Então, pelo menos até o final do ano, eu queria guardar 15% de todo o meu dinheiro. Só que eu fazendo um bom controle, eu vi que eu consegui guardar 22,34%. É claro que eu estou utilizando aqueles R$1.500 como exemplo, mas se eu fosse utilizar como exemplo, se eu quisesse guardar 225 por mês vezes 12, eu teria R$2.700 no ano, tá certo? Agora, se eu fazer R$1.500 vezes 22,34%, eu consegui guardar R$335. Agora, em vez de 2.700, se eu fazer vezes 12, eu tive 4.021. Então eu consigo guardar muito mais dinheiro do que eu estava planejando, graças ao quê? A um bom controle que eu vim fazendo desde um controle diário até eu conseguir fazer o fechamento do meu ano, de eu ter um bom controle anual. Tá certo, pessoal? Então, para a gente concluir, lembre-se sempre da importância do dinheiro. O dinheiro é claro que ele pode ele pode vir de maneiras negativas, só que em sua grande maioria ele tem diversos pontos positivos e efeitos positivos, porque se você tem um controle do dinheiro, saber como ganhar dinheiro, saber como guardar dinheiro e principalmente você ter saber a importância do equilíbrio das outras saúdes, espiritual, familiar, social, física, e aí vem o dinheiro ele é algo super positivo para você, certo? A importância sempre de você saber como trabalhar com o dinheiro. Não só saber como ganhar muito dinheiro, mas sim trabalhar com ele. Com isso você conseguir realizar sonhos, você conseguir atingir o sucesso que você quer ter. Terceiro item, sempre a gente pensar com uma prosperidade. Eu quero ser próspero no que eu tenho hoje, quero ser próspero no amanhã. Então como que eu sou próspero? Através daquele controle que nós conversamos. Como começa esse controle? Sempre com as pequenas ações. Vocês não vão conseguir ter brilhantes resultados no final do ano acompanhando onde você mais gasta, quanto que você conseguiu de lucrar, quanto que você conseguiu realmente guardar. Quando eu falo em lucro, é quanto você conseguiu guardar no seu bolso. Você não vai conseguir fazer aquilo se você não ter as pequenas ações. Você fazer isso diariamente, anotar todos os seus gastos, tá certo? Para depois lançar. Depois, você ter as suas metas semanais, você saber até quanto você pode gastar naquela semana. E se você vê que você está passando, você segurar, você não gastar mais do que você planejou, tá certo? Porque você sabe, você tem um propósito. Por que eu tô querendo guardar aquele dinheiro? Porque eu quero fazer isso, eu quero comprar tal coisa, eu quero proporcionar uma alegria para a namorada, para uma família, para o irmão, tá certo? Então você fazer suas metas semanais e acompanhar. E aí você sempre fazer o acompanhamento mensal e anual.
Porque se você sabe que você gastou menos esse mês que vem você pode abusar até um pouco mais, tá certo? Porque você lucrou mais do que você devia. Então você guardou mais do que você devia. Então mês que vem se você precisar fazer uma viagem, talvez passar um fim de semana para lá, ou fazer um churrasco, você sabe que você pode fazer isso. Não simplesmente vá e faça. Então, pessoal, só para lembrar vocês, o próximo treinamento virtual nosso vai ser no dia 24 de setembro de 2017, às 20 horas, isso vai ser num domingo, tá certo? Também gostaria de lembrar para vocês a importância da leitura, que foi o último treinamento virtual que nós tivemos com a nossa treinadora Rosimeire Piccolotto. Foi um ótimo treinamento, um conteúdo muito importante. Estou até aqui com o meu livro também, que é sempre muito importante nós termos a continuidade, sempre querendo conhecer mais, investindo em conhecimento, querendo aprender mais, que isso vai trazer diversos benefícios com a gente se divertir com isso. Então, a importância da leitura também é incrível. Depois, se vocês também tiverem dúvida daquele treinamento, conversem com o William. Mas também gostaria de agradecer vocês chegaram até aqui, acompanharam todo o treinamento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vai ser para mim um prazer, uma honra poder acompanhar, tirar dúvidas de vocês, responder vocês. Fiquem à vontade para perguntar direto com o William ou conversar direto comigo, tá certo? Quem tem o meu contato pode conversar direto comigo ou vou falar direto com o William também, que nosso objetivo é ajudar vocês. E esse treinamento que eu estou passando para vocês, é algo que aconteceu comigo na prática, eu aprendi na prática, foi um ótimo resultado para mim, e está sendo, e vai ser, porque isso aqui é pro resto da minha vida, que eu vou estar trabalhando com isso. É muito difícil a pessoa começar a aplicar isso, ela é simples, tá certo? Simples de você fazer, mas é muito difícil a pessoa querer fazer isso. Mas a partir do momento que você quer e você faz, com certeza você vai ter o resultado. Eu espero que eu consegui passar para vocês pelo menos um pouquinho de conhecimento, um pouquinho que você conseguiu aprender um pouquinho e que você tenha essa vontade de você aplicar isso. Se você já aplica, melhore, trabalhe para melhorar sempre, assim como nós estamos melhorando. Se você ainda não trabalha com isso, não importa se nós estamos já no meio do ano ou quase fechando o ano, comece a fazer, você vai ver que você vai ter uma grande melhora. Não deixe só para o ano que vem, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado mesmo. Valeu por vocês terem ficado até aqui. E o que vocês precisarem, vocês conversam. Obrigado.